Tudo bom, gente? Hoje eu estou com o Dario Santos. Dario Santos, apesar de eu conhecer há pouco tempo, tenho muita familiaridade com ele, né? Dario Santos foi executivo, empreendedor, viajou o mundo no ano sabático, então tem muita coisa para contar pra gente aí. É isso. Dario, conta um pouquinho da sua história, pode ser? Começa com você? Pode ser. Bem, eu vou pular a parte, né, quando eu era criança, bebê, porque essa parte aí é meio irrelevante. Não, bem, falando da minha carreira, acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né, Rodrigo? Eu tô com 35 anos. Eu vim de uma geração em que... Eu acho que o sonho da nossa geração, né, a galera da década de 80, era passar numa faculdade, uma boa faculdade pública, se formar, entrar numa multinacional. A gente não veio daquela geração em que o nosso sonho era ter estabilidade no emprego, ficar 20 anos, que, né, foi a geração dos nossos pais, mas o sonho da nossa geração foi basicamente trabalhar numa grande empresa, trabalhar numa multinacional, enfim, fazer carreira, ascender profissionalmente, aquela coisa toda, né? E comigo não foi diferente. Eu sou formado em comunicação social pelo UERJ, apesar de achar um curso, né, que hoje em dia, assim, eu olho para trás, eu penso que poderia ter sido feito em 6 meses, né, em 4 meses num curso online, mas enfim, eu acho que serviu muito para abrir a minha cabeça. Eu sou um cara que fui criado em Jacarepaguá, sempre fiquei dentro de bairro. Eu acho que o conceito de universidade, né, ele passa muito por você, né, uma vez que você entra, você abre muito a sua mente, de fato, você encontra pessoas, né, eu não vivia mais no meio com pessoas somente do meu bairro, pessoas ali do meu entorno, mas você começa a encontrar gente do outro lado da cidade, você atravessa, né, dependendo aí comecei a atravessar mais o túnel, a vir mais pra Zona Sul, tá? Então acho que, né, foi muito bacana. As pessoas falam, você se arrepende de ter feito faculdade? Não, porque a faculdade ela abriu portas, né, para tudo que eu consegui na sequência. Então eu me formei, e aí depois de me formar, né, fiquei com aquilo na cabeça. Quero fazer um programa de trainee e tudo mais, e aí apliquei para várias empresas, fiz um intercâmbio nesse meio tempo, fui morar nos Estados Unidos, fiquei 1 ano lá, para me preparar, porque programas de trainee até hoje eles são muito, muito concorridos, né, porque é uma porta de entrada muito bacana para quem quer começar em mundo corporativo. Você já entra com uma visibilidade maior, você já entra num grupo de destaque, a empresa já te olha diferente para você um dia virar gerente da empresa. Então foi por onde eu entrei. Eu comecei no programa de treino da L'Oréal, e aí depois de terminar o programa, eu fui transferido para São Paulo, na operação da L'Oréal lá em São Paulo também, fiquei um tempo, até que eu conheci uma galera que estava fundando o Groupon aqui no Brasil. Né, uns alemães, ex-McKinsey, e aí me fizeram uma proposta para começar a tocar a área comercial, que praticamente não existia. Eles queriam profissionalizar e trazer alguém de mercado. É muito engraçado, porque assim, muita gente me perguntou, tá, mas como é que foi esse movimento de sair da L'Oréal, onde você entrou através de um programa de trainee, tinha toda ali uma valorização, um caminho pela frente, para ir para uma startup? E você bem sabe, Rodrigo, que startup, né, a cada 100 que existem, pouquíssimas vingam de verdade, né? E na época o Groupon, que se chamava Clube Urbano, era só mais uma dessas startups que tinha o sonho de explodir aqui no Brasil também. Apesar de o Groupon já existir nos Estados Unidos, mas ninguém sabia se o conceito de compra coletiva lá atrás ia vingar ou não no Brasil. E aí, cara, eu fiquei nesse dilema, que eu acho que é o dilema que, eventualmente, pelo qual muita gente passa. Assim, pô, vale a pena sair de um emprego bom, estável, para me jogar e me arriscar, assim, num desafio que pode ser muito instigante, mas ao mesmo tempo com grandes chances de dar problema? E a minha conta, na época, porque já me perguntaram como é que foi a decisão, né? Geralmente se fala que as decisões mais difíceis da vida, você tem, geralmente, né, uma balança, né, onde ela tá flat, e você tem 1000 razões que fazem a balança pesar para um lado, e você tem 1000 razões que fazem a balança pesar para o outro, e você volta a ficar flat e não decide absolutamente nada. Então, nesse caso, assim, né, meio clichê, meio lugar comum, mas acho que é o lance de você realmente se ouvir, né? Você silenciar o volume externo realmente e se ouvir. Naquele momento eu falei assim, olha, sei lá, tô com meus 25, 26 anos, se tudo der errado nessa coisa de Groupon, de startup, enfim, cara, eu vou estar talvez com uns 27, 28 anos, eu ainda tenho muita empregabilidade, eu ainda vou ter muito contato no mercado, eu volto, não tenho mulher, não tenho família, não tenho filho. Agora, se der certo, aí realmente o jogo pode mudar para mim. E eu entrei no Groupon quando a empresa tinha talvez uns 30 funcionários, e depois de 1 ano e meio, chuta aí, tinham 1.200. Então eu que entrei para gerenciar um grupo de talvez, sei lá, 6, 7, 8 vendedores, estava gerenciando uma equipe enorme, meu salário foi triplicado, quadruplicado praticamente, eu ejetei realmente, eu fui ejetado na minha carreira, né? Então eu saí ali de um
pós-trainee para virar gerente regional de uma multinacional, e da noite pro dia tava fazendo viagem pro exterior, tava falando com o investidor, né? E assim, molecão, e falei assim, caramba, deu certo. Então, é aquilo, né? O mundo é dos ousados, né? Você se joga e vê o que acontece. No meu caso, deu certo. E assim, é o que eu falo, assim, mas qual foi o grande ativo para você sair de fato da L'Oréal e pro Groupon? Era aprender. Assim, hoje em dia, quando alguém pensa assim, mas como é que eu faço uma escolha profissional? O que se olha quando você vai aceitar um novo emprego, um novo desafio? Eu olho alguns pilares. Um desses pilares é qual é o projeto em si no qual eu vou me envolver. É um projeto instigante, faz sentido, é legal, é relevante, tá de acordo com o meu propósito. Esse é um pilar. O outro pilar é com quem eu vou fazer isso, quem são as pessoas que vão estar ao meu redor, né? Com quem que eu vou trocar experiência, com quem que eu vou aprender, quem que eu vou ter a chance, enfim, de ter no dia a dia, no barco junto comigo. E o terceiro pilar, né, assim, que são os meus três grandes pilares quando eu analiso uma oportunidade, o meu compensation, né? E esse compensation, obviamente, não significa única e exclusivamente dinheiro, cash, grana que eu vou ganhar com isso. Mas qual é o retorno disso, em termos de, enfim, aprendizado, em termos de, enfim, de novas experiências, obviamente em termos de remuneração. Então, acho que esses três pilares, se você analisar com muito cuidado, né? Então, de novo, qual é o projeto? Quem são as pessoas nesse projeto e o que você ganha com esse projeto? Né? Hoje em dia eu analiso esse tripé e, assim, eu nunca, olhando para trás, eu tomei uma decisão muito ruim, nem ruim necessariamente, porque eu fiz uma boa análise desse tripé. Eu acho que, assim, para quem aí tá ouvindo o podcast, então, será que eu aceito esse emprego? Será que eu vou para esse novo desafio? Cara, olha esse tripé com cuidado, que a chance de você cometer algum erro, assim, grotesco, ela é muito pequena. Faz sentido. E depois do Groupon, você foi... Depois de 2 anos e meio no Groupon, eu fui convidado para trabalhar numa empresa chamada HomeAway. O que é a HomeAway? A HomeAway é uma concorrente global do Airbnb no mundo, no ramo, né, aluguel por temporada. Então, e depois de um tempo trabalhando lá, essa empresa foi vendida para a Expedia, que é uma gigante, enfim, do mundo de travel aí, do online, por um deal aí de 3,9 bilhões de dólares. Então, aí eu comecei a trabalhar na estrutura da Expedia também. E o meu trabalho lá no dia a dia era cuidar de toda a operação comercial da empresa. No Groupon, eu também, enfim, gerente de vendas, gerente regional de vendas. E na HomeAway, o meu trabalho, /Expedia, o meu trabalho era cuidar realmente de toda a operação comercial. Desde contratação, desde treinamento, passando por criação de uma cultura de vendas na empresa, enfim. E essa parte de cultura de vendas, Rodrigo, é muito engraçada, porque eu lembro, quando eu conversei com o CEO da empresa, eu falei assim, qual é o meu principal desafio aqui, vindo trabalhar na HomeAway aqui? É o quê? É gerenciar? É fazer micromanagement? Porque se foi isso, cara, eu não sei se faz muito sentido pra mim. Ele falou, não, Dari, eu quero que você trabalhe em cima da criação de uma cultura de vendas. Eu falei, interessante, fala mais sobre isso. Ele falou, cara, você já foi pra África? E naquela época eu não tinha ido ainda. Eu falei, cara, não. Ele falou, então, quando você tá numa savana, se alguém te levar até lá de olhos vendados e tirar a venda e falar assim, cara, onde é que você tá? Mesmo sem ter nunca estado numa savana, você vai saber que aquilo é a África, você vai saber que aquilo é uma savana. Pelo cheiro, pelas cores, pelo barulho, pela energia. Você vai sentir que aquilo é um lugar, né, que você está numa savana africana. E uma área de vendas tem que ser a mesma coisa. Se uma pessoa desavisada entra aqui na empresa e ela se perde aqui entre os andares e entre os departamentos, ela tem que passar aqui na frente da área de vendas e ela não pode ter nenhuma dúvida que isso é uma área de vendas. Pelo perfil das pessoas, pelo olhar, pela energia, enfim, as pessoas, elas têm... um cara de contabilidade, ele é muito diferente de um cara de venda. Um cara de marketing, um cara eventualmente mais analítico ali, né, de finanças, ele não vai ter a mesma postura no dia a dia de um cara de venda, né? E você que trabalhou muito tempo e trabalha com vendas, qual é o perfil do profissional de vendas que você vê? Qual é a cultura? Não vou falar perfil, qual é a cultura do profissional de vendas? Né? A gente, né, nessas discussões sobre criação de cultura, a gente chegou, né, a um termo aí que é o famoso PHD, né? Que não é um termo que a gente inventou, não, mas, né, a gente pensando em quem seria esse perfil, que é o famoso Poor, Hungry and Desperate. O que é o Poor, Hungry and Desperate? O Poor é o cara que se sente... Jorge Paulema. Exatamente. Né? É o cara que se sente pobre no sentido, cara,
eu ainda sei muito pouco, eu tenho muito para aprender, eu tenho pouco conhecimento, é o cara que se reconhece como alguém que eu sei muito pouco sobre as coisas, eu preciso aprender cada vez mais. Então esse é o poor, né? O poor não no sentido disso, o cara não tem dinheiro no banco, né? O hungry é o cara que tem ambição, é o cara que quer crescer, é o cara que realmente ele quer dar o próximo passo na vida. Então ele não tá satisfeito ali com aquilo que ele tem, ele quer dar o próximo passo. E o desperate é que, quando a gente fala que a gente quer um vendedor que seja desesperado, é o seguinte, você contratar um vendedor, eu já tive essa experiência, e não é uma questão de você... esse tipo não tem como dar certo. Só que vendas é uma área em que você tem que lidar muito bem com frustração, né? Você toma muito mais não do que sim, né? Eu gostaria de conhecer um vendedor que fala, não, cara, minha vida, eu faço um trabalho de qualificação tão incrível e maravilhoso que eu recebo 90% de sims e não existe isso, né? Por definição, o jogo de conversão, ele é sempre, né, uma conversão... Pende pro lado, né? Exatamente, pro lado você converte menos. As conversões são mais baixas. Por mais que você qualifique, faça isso muito bem. E você pegar uma pessoa que tem uma condição de vida muito incrível, chegar pro cara, e aí, onde é que você mora? Eu moro num triplex no Leblon com meu pai, ele trabalha em banco de investimento, minha mãe é médica, tem dona de 5 hospitais. Quando o pau estiver quebrando ali, de ter que fechar o mês, ficar até mais tarde no escritório, virar à noite, trabalhar no final de semana, esse cara que tem uma condição absurdamente magnífica, ele não vai ficar confortável para roer o osso ali junto com o restante do time. Então, assim, obviamente, um cara com uma condição muito boa pode ser um ótimo vendedor? Pode, assim, não vamos criar nenhum tipo de rótulo aqui. Mas a verdade é que eu nunca vi, ao longo de mais de 10 anos, um excelente vendedor que tivesse uma condição financeira de família muito incrível. Então, esse desperate, qual é o sentido do desperate? É o cara realmente que tem conta para pagar. É o cara que, olha, eu ajudo em casa, ou eu pago minha faculdade, ou eu tenho filho, ou eu tenho que pagar a creche. É um cara que precisa daquela grana. Porque quando o pau estiver quebrando, ele não estiver batendo a meta, ele precisar realmente daquele bônus, daquela comissão, você sabe que ele, se eu não ganhar a minha comissão, eu não pago o meu aluguel esse mês. E aí vem uma pergunta que eu não tenho resposta, eu tenho minha metodologia, depois eu conto qual é. Mas você que já trabalhou na formação de equipe de vendas, cara, como é que é o processo de recrutamento e seleção? Onde você acha os caras, você pega eles prontos, você treina, você capacita? Essa aí é a pergunta de $1 milhão, né? Assim, Eu sou maluco, eu cato em qualquer lugar. O maior vendedor da história do BBI era um garçom do Outback, que foi me servir uma vez e falei, cara, você vai trabalhar comigo. Olha aí. E vejo o cara bom, eu tento trazer. Eu sou meio psicopata nesse sentido. Não, acho que faz todo sentido, Rodrigo, um bom profissional de vendas, né? Obviamente, assim, dando um passo atrás, né? Existe um certo estigma ainda sobre o profissional de vendas ser alguém que é um cara que tem muito jeito para vender. Muita lábia, né? Uma personalidade, né? O cara mais articulado, fala bem, é simpático. E é um cara que ele acaba pecando muito do lado técnico. E um dos teus, né? Que eu vejo, um dos teus grandes desafios, assim, até a parte do teu propósito, é justamente, né? Inverter essa lógica, né? Você é um cara que é muito acadêmico, você é um cara que traz muito a teoria junto à prática. Então, isso é uma das coisas que, inclusive, me fez, né, acompanhar bem de perto seu conteúdo. Você é um cara que traz muito do que um vendedor precisa fazer, muito framework, isso é muito legal no seu trabalho, assim, eu realmente admiro. E aí, falando em relação ao perfil do vendedor, né, eu acho que sim, você pode identificar a parte de soft skills em qualquer lugar. Então, assim como você identificou no Outback ou num evento, no Uber, por exemplo, eu já, troquei contato, cartão com motorista de Uber, porque era um cara que tinha uma atitude muito boa. Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente, onde é que eu buscava vendedores, né, novos vendedores? Eu sempre costumava pedir para os meus principais vendedores, para as melhores pessoas indicarem. Porque aquele velho clichê, né? Leão anda com leão. Então, geralmente, um funcionário muito bom, muito comprometido com muito resultado, ele tende a ter pessoas de um nível parecido com ele ao redor. Então, assim, os melhores vendedores que eu contratei foram indicação de ótimos vendedores. Então, você pode ver, dificilmente você vai ver um cara de altíssima performance andando até mesmo na vida pessoal dele com caras que estão totalmente, desconectados, não faz sentido. Então, indicação para mim é um caminho muito bacana e estar atento, né? Como você falou, né? Desde o Outback, passando pelo Uber, passando por rua, um evento, né, de networking, eu acho que qualquer lugar, o bom recrutador, ele tá muito atento, ele é muito sensível, né? Ele sentiu que tem o perfil, ele traz. E aí, de repente, depois você testa para ver se de fato a pessoa vai ter as habilidades para
né, enfim, trabalhar como um profissional de vendas, né? E não só como um aventureiro de vendas. E aí, puxando o gancho de aventureiro, cara, eu queria falar o seguinte, perguntar, na verdade. A gente está vivendo um momento onde todo mundo vende tudo. Sim. Tá? Você teve um boom de produtos no Brasil, produtos de altíssima qualidade, mas produtos também de baixa qualidade. Sim. Tá? O que diferencia o bom vendedor hoje em dia? O que o bom vendedor ele tem diferente do vendedor que é só garganta, que é só lábia, que depois vai tornar o cliente insatisfeito? Sim. Eu acho que assim, o bom vendedor, né, o bom profissional, eu sou um cara que eu olho muito track record, eu gosto muito de ver reputação. Então, seja, né, quando eu vou fechar um cliente ou quando eu vou fazer algum tipo de parceria, né, eu pergunto sobre a reputação da pessoa. Quem é essa pessoa? Né, porque, assim, eu não tenho razão nenhuma para duvidar de ninguém. Se eu vejo uma pessoa aqui no Instagram falando, olha, eu sou uma pessoa tal, tive tais resultados, eu fiz, não sei, ajudei tantas pessoas a ganharem milhões, assim, não tem por que duvidar do cara. Mas só que assim, para eu chegar ao ponto de fazer uma parceria ou comprar algo dele, eu quero saber quem é essa pessoa, o que ele já fez, qual é a trajetória, estudou onde, é o famoso jogou onde, jogou com quem, né? Jogou onde, jogou com quem, né? Então é buscar reputação. Esse é sempre o meu primeiro passo para qualquer tipo de relacionamento que eu tenho na minha vida, né? Então isso me privou, isso me preveniu, na verdade, de muitos problemas. Então acho que esse é o primeiro passo. Segundo lugar, o vendedor, de modo geral, né, virou também um certo clichê falar sobre dor, né? Não, eu vou resolver as dores do meu cliente, eu ouço isso muito, é bacana, né? Soa legal, tem várias analogias, várias metáforas que você pode fazer, né? Resolver uma dor como se fosse um médico. Mas a grande verdade é que um vendedor, ele não olha a dor, ele olha a causa da dor do cliente. Porque pensa num médico, já pegando essa metáfora, esse gancho aí. Se você vai no médico hoje com uma dor de barriga muito forte, é muito fácil esse médico resolver a sua dor. Ele te dá um Buscopan, ele te dá um remédio pra dor, sei lá, um anti qualquer coisa da vida, e tua dor vai passar. Só que existe uma chance muito razoável de daqui a 1, 2 dias, 3 dias, uma semana, tua dor voltar. Porque ele só tá resolvendo a sua dor. Aí você volta no consultório e ele te dá mais remédio pra resolver a sua dor. E ele nunca olha a causa da dor. Então o bom médico, assim como o bom vendedor, ele vê a causa da dor. Então o que um bom médico faria? Doutor, tô morrendo de dor de barriga, uma dor insuportável, tal. Vamos fazer um raio-x? Vamos fazer um ultrassom? Vamos ver o que pode estar acontecendo? E às vezes ele descobre uma questão que ela é muito mais grave lá atrás. Então hoje, quando eu vou, por exemplo, né, nos meus clientes, né, de consultoria, e eu vou... Daí eu não tô vendendo. É relativamente fácil você fazer esse cara vender, né? É muito caro, assim, fazer o cara vender. Você passa ali, organiza ali o funil dele, organiza o sales pitch e tal, ele vai vender muito mais do que ele estava fazendo antes. Mas depois você descobre que esse cara tá com um problema de cultura na empresa, tá com um problema de, enfim, às vezes no produto, tá com um problema de, sei lá, N tipo de razões diferentes. Então acho que o bom vendedor, resumindo, ele olha a causa da dor e não somente a dor, né? A dor é uma consequência de uma causa. Eu acho que tem uma coisa a mais também que eu venho identificando muito no meu processo de julgamento de uma decisão na hora de comprar produto e serviço. Eu acho o bom vendedor aquele que se preocupa com a real causa, porque eu estou querendo comprar um produto ou serviço, e também aquele que sabe nivelar expectativas. Eu acho que ele foge do desespero de tentar vender a qualquer custo. Isso, para mim, agrega muito valor. Sim. Tá? Eu falo que o bom vendedor ele tem que ter o controle sobre a jornada de venda. Eu sempre falo que no começo da jornada de venda, o cliente está com tesão lá em cima e o vendedor está muito frio e calculista. Mas no final dessa jornada, inverte. Sim. O cliente, quando está botando a mão no bolso, ele está frio e calculista. Ele tá fazendo e o vendedor está desesperado. ele está querendo que ele precisa bater a meta, ele precisa... Então, assim, quando eu vejo que o vendedor não saiu do controle e realmente ele deixa claro o que ele vai me entregar e o que ele não vai me integrar, isso agrega muito valor para mim. Eu acho que eu, como cliente, fico muito feliz quando eu tenho um vendedor abordando dessa forma. Mesmo que eu não compre o produto, eu passo a referenciar esse produto ou serviço para outra pessoa. Eu acho uma coisa bem legal nesse sentido. Sim. E um outro ponto também, Rodrigo, pegando até mais ou menos esse gancho, é em relação à parte do pós-venda. Todo mundo, acho que já quem está ouvindo a gente aqui, já morou de aluguel em algum momento, e pensa a experiência de alugar um apartamento.
né, você tá lá, você tá querendo resolver, né, uma situação, precisa de uma casa nova. Esse é o ponto de partida. Você foi lá, viu vários apartamentos, você decidiu alugar um apartamento. Até esse momento, o corretor, ele tá 100% fechado contigo, tá te dando toda a orientação pro contrato, tem que ir no cartório, ele te dá todo o suporte, né? O WhatsApp responde em 1 minuto. A grande questão é, e depois que você assina o contrato? Alguém aí que tá ouvindo a gente, e vale para você também, Rodrigo, você já recebeu uma ligação da imobiliária, do corretor, do proprietário, perguntando como é que tá a sua vida depois, se aquele apartamento ele encaixou legal na sua vida, se os seus vizinhos estão ok, se você se adaptou bem? Isso não acontece, né? O vendedor, né, o mau vendedor, ele comemora quando ele assina um contrato, quando ele não fecha uma venda. O ciclo de vida do cliente dentro da experiência completa. Exatamente, pegando isso que você falou sobre a jornada. O bom vendedor, ele comemora quando ele resolveu a dor do cara, né? Quando o cara não sente mais nada, a causa do problema foi resolvida e a consequência também. Mas esse cara, Rodrigo, tá feliz no apartamento novo? Rodrigo, você adaptou bem? A rua é bacana? Aquela padaria que eu falei ali que era legal, pãozinho tá quentinho? Porra, Dari, minha vida tá incrível, o apartamento é ótimo, como você falou, eu estou muito bem adaptado, é próximo ao trabalho da minha esposa, tem a creche do meu filho, minha vida está maravilhosa, vocês... Porra, foram a solução do meu problema, cara. Quando o teu cliente fala isso pra você, você fala, cara, minha venda foi fechada, missão concluída com sucesso. Antes disso, o corretor, nossa, assinei um contrato, maravilha. Depois tua casa tá com goteira, teu vizinho é um cracudo, tem um cachorro mijando na porta da tua casa, assim, sua vida não tá legal, mas ele, Rodrigo, é problema teu, irmão. Você pegou porque tu quis. Isso foi uma modificação constante, recente, na verdade, que a gente fez aqui no BBI, foi que o vendedor, ele é responsável pela felicidade do cliente. É isso. Então, por exemplo, cara, um aluno que escreveu com um embaixador tal, que a gente chama os nossos vendedores de embaixadores. Uhum. Cara, esse aluno teve um problema, não recebeu o boleto do mês tal. Ele pode ligar para o embaixador dele, que é quase um padrinho dele, legal, e resolver essa questão do boleto. Porque, cara, o cliente se sente órfão, né? Uhum. E uma hora ele tá falando com um cara que tá super acolhendo ele no processo de venda. Depois ele é jogado no administrativo financeiro que ninguém conhece o nome dele, a história dele. Então, assim, a gente quer que o nosso vendedor acompanhe e tem funcionado muito bem. A gente tem recebido feedbacks bem interessantes nesse sentido, as pessoas se surpreendem. Bacana. E são todas coisas muito óbvias, Rodrigo, assim, né? A gente tá falando e a proposta aqui não é redescobrir, reinventar a roda, não. Acho que a gente tá falando de coisas óbvias, mas é óbvio que ninguém faz, né? Então, assim, todo mundo tá ouvindo aqui. Alguém tem uma história de um corretor que ligou depois, todo mundo vai falar assim, pô, tá aí. Nunca ninguém me ligou, não. Só que também nunca ninguém me ligou, eu acho que também nunca ninguém te ligou, e ninguém... Então assim, você fala, pô, realmente, é óbvio que ninguém tá fazendo. Mas o óbvio, às vezes, tem que ser dito, tem que ser feito, né, cara? E, cara, sobre forçação de barra, né? Isso é interessante, porque essa semana eu recebi, por exemplo, uma carta do Nubank. Todo mundo adora quando recebe carta do Nubank, compartilha. Eu fiquei pé da vida, porque eu nunca entrei em contato com o Nubank, né? E aí eles mandaram uma carta escrita à mão, né, toda fofa e falando como se fosse meu melhor amigo. Só que eu não sou amigo deles, eu não estou com vontade de abrir conta no Nubank. Como é que você vê essa fronteira hoje em dia, né? Que as pessoas tentam abusar do nível de serviço e às vezes até invadir, tá, a liberdade, a privacidade do outro na hora da venda. Como é que você vê isso? É uma linha tênue, né? Eu acho que assim, uma das habilidades que todo vendedor deve ter é sensibilidade. Eu acho que a sensibilidade vale para tudo, né? Vale para você sentir o quão próximo você deve ser do seu cliente, da sua audiência. Vale para sentir, por exemplo, quando você entra numa loja, você tem que saber se é uma pessoa que prefere estar mais sozinha e você tá ali observando de longe. Tem pessoas que gostam de suporte. Minha mãe adora estar com um vendedor no pé dela. As pessoas falam, nossa, eu odeio quando eu entro numa loja. Minha mãe adora. Então, assim, um vendedor que fique no pé da minha mãe, esse cara vai tirar o dinheiro inteiro dela. Então, assim, eu já não gosto muito. Então, essa sensibilidade comercial, que eu gosto de chamar, né? Quem precisa ter é o vendedor. Então, assim, o Nubank, ele tem que ter sensibilidade em relação a esse público que ele quer chamar de melhor amigo. Acho que isso vale até para relações pessoais, né? Imagina, eu te apresento aqui um amigo meu que é empresário, e aí você quer, enfim, se aproximar dele, fazer um networking com ele. Pô, você vai, liga pro cara, manda mensagem, chama ele pra jantar na sua casa. Pô, Dario, chamei esse cara aí que você me apresentou pra jantar aqui em casa, vou fazer aqui um fundi pra ele. Eu falo, pô, Rodrigo, mas o cara é meio reservado, ele não vem nem na minha casa. Não, mas Dario... E aí perdeu o tom. Então ficou forçado, E aí o que é forçado, né, que nem sapato, né? Sempre, sapato ficou forçado, a coisa não vai ficar boa depois. Vai continuar forçado, vai continuar apertado. Então acho que eu falaria muito sobre sensibilidade comercial. Vale para você saber se o seu cliente
pode falar naquele momento, por mais que ele, eu posso falar, Rodrigo, fala aí. Você sentiu que não é um bom momento, essa sensibilidade vai ajudar. E esse é o tipo de coisa que não se ensina. Então, eu acho que isso está na parte mais artística da venda, né? Que é você ser um cara de sensibilidade. Você pode desenvolver isso com o tempo, tendo mais experiências de vida, conversando com pessoas, pedindo feedback, tendo mentores, para você conseguir entender, né, como é que é esse jogo, né? Você pode refinar, não é uma coisa, eu não sou sensível comercialmente, que droga, eu não posso vender mais nada, não é assim, mas é uma habilidade que é bem importante. Legal. Cara, você passou por uma mudança muito grande na sua vida recentemente, né? Você, fez ano sabático, e depois partiu para uma carreira genuinamente empreendedora, né? Queria, cara, que você contasse essa transição aí, o que motivou e o que você está sentindo disso, cara? Rodrigo, eu acho que tem muita gente, né, que hoje em dia está no mundo corporativo, né, que teve sucesso, que tem sucesso no mundo corporativo, enfim, que trabalha em multinacional, trabalha numa grande empresa, ganha bem. Só que volta e meia a pessoa fica ali com aquela pulga atrás da orelha assim, caramba, e se um dia eu jogasse meu próprio jogo? Se um dia eu fosse empreender? Será que eu vou ter o mesmo sucesso? Será que eu vou ser um cara que eu... Enfim, eu vou te falar, né? A gente já teve até essa conversa uma vez. Hoje eu empreendo, mas eu não sou o tipo de pessoa que nasci empreendedor, né? Que nem aquelas histórias que a gente ouve. Quando eu era criancinha, eu tinha 4 anos, eu tinha uma barraquinha de limonada, eu já vendia pros meus primos, eu já vendia no colégio. Pô, é muito legal se você é uma pessoa que desde sempre já teve esse tino, esse instinto, mas não era o meu caso. E, assim, a primeira coisa que eu posso afirmar hoje é, se você não nasceu vendedor de limonada, não se preocupe, você pode empreender depois de algum tempo. Não tem essa coisa, eu não sou empreendedor desde criancinha, logo não posso empreender muito. Assim, isso não tem nada a ver. Acho que essa é assim, a primeira crença que eu gostaria de ajudar a quebrar. E aí falando da transição propriamente dita, né? Eu já estava há mais de 10 anos no mercado, né? Já trabalhava como diretor de vendas, enfim, já tinha tido, entre aspas, aí, né, um dito sucesso, tinha boa remuneração, reconhecimento, enfim, viajava pelo mundo a trabalho, então assim, tinha aquele pacote, aquele famoso golden handcuff, né? As algemas de ouro, a gaiola de ouro, né? Você tá ali, é até difícil sair desse tipo de emprego, né? Imagina, Rodrigo, diretor da Nike, com uma proposta para trabalhar em Nova York, não é ruim, né? Vamos combinar. Só que assim, eu acho que foi uma questão muito pessoal, eu aos poucos fui perdendo um pouco aquela pergunta do what's next, assim, qual é o meu próximo passo? Assim, eu sempre tinha esse próximo passo muito visível. E aí, depois de um certo momento, eu não via. Ficou tudo meio nublado, ficou tudo meio com neblina. Eu falei assim, cara, eu não sei o que é o what's next. Assim, não tava fazendo muito sentido. E aí, meio que eu dei uma pausa na minha carreira e falei assim, vou tirar um ano, eu vou ficar um ano na França, na Espanha, eu quero mexer com uma outra área do cérebro. Eu vou fazer um curso de culinária, um curso de arte, fazer um negócio. Mas eu falei, quer saber, cara? Eu tô solteiro, não tenho filho. Tirar um ano off na França, na Espanha, eu posso fazer isso aos 60 anos de idade. Né? Tiver com dinheiro lá, tira um visto lá e vai. Falei, cara, vou fazer um negócio mais hardcore agora, vou pegar mais pesado, vou fazer uma volta ao mundo e vamos ver no que vai dar. Então, você se considera um cara metódico, super organizado, planilheiro? Grande parte do tempo, sim. Então, eu também, assim, quando falo aí de gerenciamento de métricas e de vendas e de rotina, né, eu tenho tudo muito controlado no trabalho, tudo muito planilhado. E eu acho que assim, esse momento em que eu resolvi tirar um break, realmente fazer uma coisa muito diferente, eu cheguei à conclusão, falei assim, olha, eu vou planejar um ano da minha vida upfront, eu vou planejar a partir de hoje o que vai acontecer nos meus próximos 365 dias. Vou planejar todas as cidades por onde eu quero passar, vou fazer todas as reservas de hotel, porque eu já economizo, já faço antecipadamente, vou comprar meus voos. Eu falei assim, cara, mas isso aqui não é um pipe drive, isso aqui não é um CRM de vendas, nem nada do tipo. Cara, é um momento que eu vou me permitir, assim, talvez pela primeira vez, ser muito livre e deixar a coisa acontecer. E aí, realmente, tirei aí 1 ano e 4 meses viajando pelo mundo, né? Graças a Deus não fiz esse planejamento, porque seria de qualquer maneira perda de tempo, porque estressante. Né? E muito estressante. Além do que, no primeiro país que eu cheguei, o meu planejamento já se rompeu todo, porque você vai lá, conhece alguém, não sei o quê, e aí você resolve ficar mais tempo onde você já estava, ou resolve encurtar, então, enfim. E aí fiquei esse tempo viajando, e foi um período em que eu tive a chance, assim, de
Cara, não trabalhei, eu fiquei off realmente pra, assim, absorver tudo que estava acontecendo, né? Então não tinha preocupação do dia a dia de ter que, enfim, trabalhar nem nada disso. Então foi um período muito bom, muito enriquecedor, pessoalmente falando. Obviamente estava com o olhar muito atento para ver como é que as coisas acontecem, como é que as pessoas, né, se relacionam em outras culturas, como é que as pessoas se vendem, como é que as trocas acontecem. Então foi um período muito, muito enriquecedor mesmo, assim, para ver, né? E pude aplicar muito, assim, precisei me vender muito nesse período. Então essa coisa de todos nós somos vendedores é muito verdade. Quando você está eventualmente atrasado, você não vai passar na alfândega, você está com algum problema, você tem que negociar, dormir na casa de alguém. Então, né, a negociação apareceu muito aí nesse dia a dia. E quando eu retornei para o Brasil, eu tive a chance de voltar para o mercado, mas aí eu já estava com a cabeça tão transformada, né, um ano sabático, né, você é um cara que já viajou muito também, você sabe que viagens transformam muito a nossa cabeça e o nosso olhar sobre o mundo, né? Você ganha muita perspectiva mesmo, né? Você consegue ser uma pessoa com muito mais empatia. E foi isso. E aí quando eu retornei, eu falei assim, olha, eu tô muito diferente para viver a vida que eu tinha antes dessa viagem, e aí resolvi empreender. Né? Fui lá um belo dia, fui na prefeitura, abri lá o meu, enfim, entreguei a papelada e comecei a empreender. O momento era o mais propício? Não. Por quê? Era ali, ó, momento de eleição, Dilma, Bolsonaro, aquela coisa toda. O momento politicamente do Rio, a gente sabe, e economicamente falando também, não é dos melhores, né? Quem é aqui do Rio sabe disso. Mas aquela velha coisa, né, Rodrigo, assim, né? É clichê falar isso também, mas a verdade é que não tem melhor momento pra nada, você, enfim. Eu confesso, e aí jogando muito limpo aqui, eu confesso que eu subestimei um pouco, né, as dificuldades que eu encontraria. Eu sou do tipo que, não, tá chovendo, vou vender guarda-chuva, capa de chuva e vou ficar, né, bem nessa história. Só que não é tão fácil assim. Qual foi a maior dificuldade nesse sentido, cara? Eu diria que eu acho que você se acostumar a esse jogo, né? Eu sempre gosto de comparar que essa migração do mundo corporativo, de multinacional, para você empreender, abrir seu próprio negócio, é mudar de esporte. Você sai do futebol de salão e vai jogar o futebol de campo. Você sai do jiu-jitsu e vai lutar MMA. A minha maior dificuldade foi entender que eu não era mais o Dario da L'Oréal ou o Dario da Expedia, onde todas as portas se abriam magicamente. Oi, aqui é o Dario da L'Oréal. Claro, vamos falar, né? Posso falar amanhã. Né, você ligar como eu sou aqui o Rodrigo Lang, eu sou o Dario Santos, e assim, algumas pessoas do mercado obviamente te conhecem, mas na rua ninguém te conhece. E você tem que lidar com essa falta de prestígio, com essa, enfim, oi, aqui é o Dario, puf, telefone na tua cara, assim, cara, pô, você, sabe, você se adaptar a esse novo cenário, eu acho que assim, é um jogo também para você se tornar mais humilde, para você se tornar um pouco mais consciente de que assim, cara, isso aqui é um outro jogo. E nesse jogo específico aqui eu tô engateando, sabe? Então você tem que também se reinventar e se colocar na posição de aprendiz, né? Então acho que a dificuldade é muito você se acostumar com esse novo cenário. Mas você se acostuma rápido também, né? Não dá tempo de não se acostumar. Você vira um bebê, mas um bebê que aprende rápido. Uhum. Né? Eu falo como se fosse jogado em outro país. Você vai estar falando a língua em 2 meses, né? Sim, sim. Você vai saber jogar o jogo em 2 meses. Cara, para quem está começando em vendas, cara, quem quer sonhar, quem quer um dia ser um grande vendedor, o que você faria, cara? O que você falaria para um cara desse? Bem, o que eu diria não existe um único caminho, né? Você, lê esse livro aqui que você vai virar um vendedor foda, ou começa a estudar tal coisa, ou faz a pós do BBI que sozinho você vai virar um profissional incrível. Se focar em alguma coisa, o que você focaria, cara? Eu, definitivamente, consumiria conteúdo de muita qualidade. O que eu chamo de conteúdo? Leia os grandes autores desse segmento. Por quê? Quando você pensa num estudante de medicina, num médico ou num advogado, esses profissionais, eles leem as grandes referências da área. Quem são as grandes referências na medicina? Tem lá o nome do doutor tal e tudo mais. Os economistas têm os grandes, né, as grandes referências, escolas isso, escola austríaca e tudo mais. Agora, quem são as referências do mundo de vendas? Quem fala sobre isso de maneira embasada, de maneira sólida? O Rodrigo Lang fala disso. Obrigado. Você tem que ler o Negotiation Map aí. Eu li, inclusive. Né, você tem que acompanhar as pessoas realmente que têm bagagem sobre isso. E a internet está aí. Então, o que é assim? Dia 1, quero me tornar um vendedor. O que eu faria? Escolhe 3, 4 perfis no Instagram de profissionais sérios, de profissionais com track record. Faz uma pesquisinha rápida, se informa. Pergunte para alguém que já trabalha nesse segmento. Quem são 3 caras muito bons que eu deveria seguir em vendas? Tem que seguir o Rodrigo Lang, tem que seguir o Dario Santos, tem que seguir mais o fulano de tal.
o que eles já criaram em relação a esse conteúdo. O Rodrigo Lang já escreveu livros sobre o assunto, sobre negociação, sobre vendas, Dario fala sobre gestão. Começa a acompanhar isso no primeiro momento. Existem, obviamente, livros de negociação, escola de Harvard e outras escolas também que falam sobre o assunto. Começa a consumir conteúdo de qualidade. E aí tem aquela metáfora, né, aquela analogia do caiaque, né? Quando você tá, né, todo mundo que já andou de caiaque sabe que se você remar só de um lado, né, você vai gerar em torno do seu próprio eixo. Então, o aprender é uma espécie de andar de caiaque, porque assim, não só aprender, mas de um lado você aprende e esse é um remo, é um lado do remo. Só que do outro lado você executa. Então você aprende, beleza, você leu o livro do Rodrigo Lang, você aprendeu a negociar, tudo mais, vai lá negociar com a imobiliária para tentar reduzir seu aluguel, liga para a NET para tentar renegociar o seu plano lá da NET, da TV a cabo, vai lá na loja quando for comprar um eletrodoméstico e tenta aplicar o que você aprendeu no livro do Rodrigo Lang, no Instagram, no YouTube do Dario, no livro, e aplica. E aí, esse é o lance do caiaque. De um lado você está absorvendo, é um remo de um lado, e do outro lado você executa. E esse é o caiaque que anda para frente. Se você só lê, só absorve conteúdo de excelência, você vai ficar só remando de um lado. Li todos os livros do Rodrigo, assisti todos os podcasts, estudei pra caramba, agora sou um fera em vendas? Não, porque você nunca aplicou isso. Então você tem que remar do lado da execução. Então comece a executar. Peça desconto em tudo, né? Sempre que fizer sentido. Tente negociar. Não fuja de situações em que você precise negociar. Não é um problema, não é feio negociar. Então, à medida que você for aprendendo e executando, você vai se tornar um vendedor e um negociador muito melhor. Assim, essa é a minha opinião assim, sobre isso. Né? E eu vou deixar uma deixa o pessoal seguir você também, porque ultimamente você vem falando tanto de vendas sem precisar dar desconto, né? Como é que é isso? Exatamente, né? Eu acho que essa é uma outra pergunta também que 10 de 10 dos meus clientes, né, e da galera que me segue faz no dia a dia, né? Como é que se vende sem dar desconto? Acho que a natureza, né, da maioria das pessoas, inclusive das que se interessam pelo seu negócio, pelo seu produto, é pedir desconto. Né? Vamos supor que eu tenho uma empresa que eu quero contratar o Rodrigo para ser consultor aqui do meu negócio. Ele vai vender, ele vai falar sobre a proposta, eu vou falar, pô, Rodrigo, você é brabo, quero você comigo aqui. Pô, tem como dar uma melhorada nesse preço? É muito natural. Então, assim, só que você, né, estando do lado da pessoa que não quer dar o desconto, obviamente você tem que conseguir provar por que você, né, vai vender sem desconto e a pessoa vai continuar feliz sobre isso. Acho que assim, o primeiro passo é você entender quais são os seus reais diferenciais. E por que eu faço questão de ressaltar a palavra reais? Já reparou que quando a gente pergunta para alguém, quais são os seus diferenciais? Sei lá, o meu tio aqui tem um restaurante. Tio, quais são os seus diferenciais? Não, Dario, nosso restaurante aqui é sensacional, é incrível. Né? Os nossos garçons atendem muito bem, né? A comida é muito boa, né? A gente aqui tá sempre, né, entregando uma comida limpinha. Porra, isso é diferencial? Um atendimento bom, uma comida limpinha, o cozinheiro lavar a mão. Porra, isso é básico. Isso não é diferencial. Então, você aí que tem um negócio, você aí que, enfim, vende algum produto, você não pode vender o seu produto ou o seu negócio, pega aqui o caso do meu tio do restaurante, você não pode anunciar e marketear o seu negócio como aqui no meu restaurante que você não vai vomitar depois. Cara, isso é básico, básico do básico. O que seria um diferencial para esse meu tio aqui do restaurante? Ele pode falar, olha, eu tenho aqui o chefe do meu restaurante, participou do MasterChef e foi um dos finalistas. Né, olha, o nosso cardápio aqui toda semana tem novidade, incluindo pratos veganos com cogumelos frescos da floresta não sei de onde. Nossa, nós temos aqui uma noite árabe, uma dançarina que veio lá do não sei onde e ela vai te ensinar, não sei. Isso é diferencial. Isso, de fato, é entregar algo que a maior parte das pessoas no seu mercado não entregam. Então, esse é o primeiro ponto. Identificou quais são os seus diferenciais? Agora é o momento de você explicar, né, que esse diferencial tem um preço. Teu chefe que trabalhou no MasterChef no seu restaurante tem um preço. Esse cara é muito bom, ele custa, ele tem um custo, ele não tá ali por acaso, ele não cobra o mesmo que a tia Maria cobraria, entendeu? Então, passo 2, fique muito tranquilo para explicar, né, o seu preço e não para justificar. Você, assim, eu vejo muita gente que tá vendendo alguma coisa, sei lá, eu sou um personal trainer. Aí o Rodrigo tá agora querendo, né, projeto verão. Dario, eu quero te contratar, você é um personal.
quanto é que é a sua hora-aula? Eu, pô, então, Rodrigo, minha hora-aula é R$150, mas, ó, já vou te avisando, pô, talvez você ache meio caro, então eu vou te fazer a 110, e se você comprar 3 aulas, eu te faço a 80, tudo bem? Fica bom pra você assim? Aí você, não fica bom pra mim não, Daria, assim não tá bom não. Ah, então, 70 então, 70 fica bom? Aí você fala, agora tá bom, quer dizer, o cara despencou, enfim, o valor do produto dele, o valor da entrega, simplesmente porque ele ficou com medo. Então, assim, ele estava basicamente tentando se justificar. Não, olha, eu tô cobrando esse preço aqui porque você não tem que ter medo de justificar. Então, uma vez que você entende que você entrega um produto que realmente é de qualidade, não adianta tentar vender qualquer merda, porque, pô, aí, parceiro, você vai ter muita dificuldade de vender um produto ruim. Né? Você vai ter que mentir, você vai ter que agir de maneira antiética e você não quer fazer isso, né? A gente vai partir dessa premissa. Mas se você entrega um produto de qualidade que tem realmente diferencial e você consegue distinguir, consegue discernir quais são esses diferenciais, explique. Né? E você vai ficar muito tranquilo. Então acho que para vender sem dar desconto, essas duas dicas aí, elas são muito... Não gosto de usar a palavra matadora não, parece... Mas assim, elas são muito relevantes. Assim, eu iria por esse caminho. Legal, show. Pessoal, dá sua rede social pro pessoal seguir, pode ser? As dicas do Dario? Galera, pode seguir no @DDarioSantos, esse D é THE, né? D de inglês, o Dario Santos em inglês, D Dario Santos, me segue lá. Enfim, no dia a dia a gente tem dicas sobre vendas, gestão, principalmente voltado para você que é empresário, que é empreendedor, enfim, que quer aprender a vender melhor, quer aprender a vender sem desconto, quer aprender a prospectar melhores vendedores. Então, todas essas dificuldades que você sente no dia a dia, eu tô lá no meu canal ajudando bastante, dando muita dica pra você, então me segue lá, beleza? Legal. Dario, queria agradecer demais a sua presença, falar que vale muito a pena seguir o Dario, eu mesmo sigo aí, me surpreendi bastante com o conteúdo. E obrigado aí pra quem assistiu a gente, tá bom? Rodrigo, eu que agradeço o convite, foi um prazer falar com você aqui, com a galera aqui do seu podcast, e é isso, até a próxima. Valeu, obrigado, beleza? Dario. Tamo junto, cara.